Nós estamos em Efésios, uma carta escrita por Paulo para uma cidade, ou para uma região, mais especificamente, de gente muito parecida com a nossa realidade. Você precisa lembrar que lá em Éfeso e na região de Éfeso, o mundo já era bem globalizado. Você tinha em Éfeso gente de tudo quanto é tipo, de todos os lugares, uma miscelânea de línguas, culturas, estilos, e é claro que isso, de uma certa forma, refletia-se na igreja. Especificamente, inclusive, na igreja lá em Éfeso, como em algumas outras igrejas para quem Paulo escreve, havia pessoas que, em tese, não se dariam bem juntas. E estavam ali vivendo em comunhão, adorando ao mesmo Deus e buscando conhecer um pouco mais a Cristo. Paulo escreve para essas pessoas, primeiramente falando para elas o seguinte: vocês estão aqui e são o que são porque Deus é gracioso. Ninguém está aqui porque merece. Ninguém está aqui porque tem um bom currículo. Ninguém está aqui porque tem qualificações tão especiais que Deus olhe para qualquer um de vocês e pense: a gente não pode perder esse. Esse é um talento solto no mercado que a gente não pode perder. Não, Paulo diz: o que nós somos pela graça. Todos nós erramos, todos nós falhamos, mas Deus nos alcança, Deus é misericordioso para conosco. E depois, como nós vimos na semana passada, ele começa a tratar algumas questões com relação ao povo de Deus, vivendo apesar das diferenças. Você tinha numa mesma igreja judeus e gentios. Como eu disse, gente que tem tudo para não dar certo e para não conviver bem no mesmo lugar. Mas Paulo diz: todos são alcançados por Cristo, todos necessitam da graça de Deus, então não há ninguém especial, não há ninguém hipergabaritado, todos nós somos o que somos por causa de Jesus. Então, basicamente, numa forma muito resumida, é aí que nós paramos na carta de Paulo aos Efésios. Nós já vimos os 2 primeiros capítulos e hoje nós vamos para o 3º capítulo dessa carta. Nós vamos para o texto porque nós temos algumas coisas importantes e a gente não tem tempo a perder, então nós vamos direto para o texto para você se localizar. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 inteiro. Mas pode ficar tranquilo, o capítulo 3 não é longo, para não desanimar você desde o começo. Mas o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios começa dizendo assim: por essa razão, lembre, ele acabou de falar, judeus e não judeus, todos eles precisam ser aproximados de Deus através de Jesus. Ninguém por si só está salvo. Por essa razão, por causa do evangelho, por causa da pregação, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Bom, eu vou parar só nessa primeira expressão, porque isso é importante para a gente compreender algumas coisas com relação a chamado, vida com Deus, toda essa coisa que nós, domingo após domingo, somos convidados a fazer. Porque se você faz parte de qualquer igreja, ou se você só está visitando, já visitou 1 ou 2 vezes, você já deve notar que uma coisa que sempre as pessoas desafiam outras pessoas na igreja é o envolvimento. Então você está participando, alguém convida você para fazer parte de um grupo pequeno, alguém convida você para fazer parte de algum ministério, alguém convida você para voltar, alguém convida você para ir vagarosamente, de acordo com o dom que você tem, com o talento que você tem, se envolvendo naquilo que Deus está fazendo naquela igreja que você frequenta. Paulo, então, vai trazer uma expressão que, para a gente, olhando de longe, não faz tanta diferença. Mas para quem está escrevendo, faz toda a diferença e transformação possível. Paulo diz: Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vocês. Os gentios, aqueles que não conheciam a Cristo e que agora foram aproximados, como ele diz lá no capítulo 2. Para a gente entender um pouco a força disso, você tem que lembrar do currículo de Paulo. Paulo é um cara inteligentíssimo. Alguém que tinha uma forte influência política.
Ele, inclusive, era cidadão romano. Ser cidadão romano, nessa época em que Paulo está escrevendo, dava a ele uma gabaritagem toda especial. Paulo é o tipo do cara que chega numa determinada fase da vida, ele tem tudo pronto para o sucesso. Sabe aquele cara que você olha e fala, esse cara vai longe. Ele é formado nas melhores escolas, tem uma cultura absurda. Paulo é poliglota. Paulo estudou nas melhores escolas. Paulo já, inclusive, estava politicamente envolvido com o partido político que dominava o seu país. Basicamente, Paulo era assim, PMDB, no caso, mas não, mais ou menos isso. Bom, Paulo era um cara pronto para o sucesso, pronto para ganhar dinheiro, pronto para ter o seu nome gravado na história do seu país, sem que ele tivesse nenhum problema com isso, sem esquentar a cabeça. Paulo é o cara que daqui a pouco vai estar vivendo de renda, vai ter terras, vai ter lá suas cabeças de gado, e vai amarrar o burro na sombra e viver tranquilamente. Esse é Paulo. Apenas com um detalhe: Deus olhou para ele, nesse momento da vida dele, e diz assim: não. Esqueça. Paulo, inclusive, perseguia a igreja. Aí, num determinado momento, ele está numa viagem, empreendendo uma viagem de negócios para perseguir a igreja numa determinada cidade. Ele tem um encontro com Jesus nesse caminho, e aí, então, ele é forçado a se converter. Ele tem uma visão, e na visão ele pergunta quem é, e aí eu sou Jesus a quem você persegue. E aí então ele se converte e ele se torna um dos maiores missionários da história de todo o cristianismo, um dos nomes mais fortes de todo o cristianismo. E de repente, por causa disso, ele abre mão de toda a sua perspectiva de vida e passa a ser um pregador do evangelho. Ele tinha o currículo pronto, ele tem que rasgar esse currículo e viver para Deus. De uma tal forma que Deus o coloca numa situação tal que alguns anos depois ele está escrevendo que ele é prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês. E isso não é uma fala retórica, porque Paulo, sim, foi preso, literalmente preso, por causa da pregação do evangelho. Um pouco tempo depois, inclusive, ele é julgado e condenado à morte. Paulo morre, a sua condenação de morte acontece justamente pelo fato dele ser um pregador do evangelho. Notou a diferença na vida desse cara? Porque uma coisa é a gente olhar para ele, nós somos cristãos, a gente olha para a vida desse cara e fala, muito que bom. Agora pensa se você é a mãe desse cara. Ainda mais se você for uma mãe não cristã, como talvez tenha acontecido. Você olha para a vida dele e fala assim, esse moleque jogou a vida fora. Esse moleque tinha tudo para dar certo. Esse moleque tinha um futuro na mão. E aí inventou de fazer o quê? Inventou de virar crente. Olha a desgraça acontecendo na vida dele. Virou crente e aí E Paulo é o tipo de cara que a teologia da prosperidade precisa explicar. Porque ele tem tudo até conhecer Jesus. Ele conhece Jesus, ele praticamente perde tudo. Claro que nós estamos falando de bens, posses e aquilo que a teologia da prosperidade diz que você vai ganhar se servir a Deus. Paulo não é esse tipo de cara. Paulo é o cara que muitos cristãos olhariam hoje e diriam, um verdadeiro fracasso. Tinha tudo para dar certo. E está escrevendo aqui para um pessoal, para uns cristãos de Éfeso e da região, Paulo, eu, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. No entanto, você não vai encontrar em nenhum momento Paulo reclamando por causa disso. Você não encontra Paulo murmurando pelo fato dele estar preso. Pelo contrário, foi Paulo que escreveu algo do tipo, em tudo dai graças. Foi Paulo que escreveu isso. Em tudo, em qualquer circunstância, agradeça. É um versículo simples, mas você já parou para notar a dificuldade de fazer isso? Tem esse versículo na Bíblia, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, aconteceu alguma coisa boa? Agradeça. Aconteceu alguma coisa ruim?
agradeça também. Reconheça que tudo vem de Deus, que nós somos dependentes dele, nós somos gratos a Deus, não por aquilo que Deus nos dá, mas por quem Deus é. E como Deus é imutável, eu agradeço sempre. Mas você já notou como é complicado fazer isso? Por exemplo, sei lá, se você talvez hoje você não tenha acordado num dia lá muito bom. Aí talvez lá pelas 10 da manhã você já disse assim: hoje foi um dia que eu acordei com o pé esquerdo. E se nós fôssemos talvez analisar, o acordar com o pé esquerdo significa, embora alguns vão dizer que esse discurso é um discurso cheio de melodrama, mas espera aí, tá bom, eu acordei com o pé esquerdo debaixo de um teto que me guardou durante a noite, e que se tivesse chovido não teria chovido na minha cabeça, depois de ter levantado numa cama com um lençol gostoso, com um edredom agradável ou com um cobertor, sei lá, e eu levantei com o pé esquerdo para tomar um café da manhã, e talvez eu tenha tido ainda a oportunidade e a benção de poder escolher o café da manhã que eu vou tomar, se eu queria. Alguns aqui puderam escolher, por exemplo, entre leite integral, semidesnatado e desnatado. Alguns puderam escolher entre leite de vaca e tem também o leite de soja, quem falou leite? Que não é leite, mas o pessoal chama aquilo de leite de soja. Mas lembre-se, se você precisa de um complemento para falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer alimento, é porque aquele alimento não é aquilo. Como a gente sempre diz, lasanha de berinjela. Não é lasanha. É berinjela coberta com queijo que imita a lasanha. E a gente sabe que o pai da mentira é o diabo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, tem que tomar certo cuidado. Bom, eu não sei se Paulo seria o tipo de gente que estaria tomando um café da manhã na casa da gente, comendo lá um pão, mesmo que seja um pão que você comprou ontem à noite para não ter que levantar cedo hoje, tomando um leite, sei lá, o leite que for, com o café que for, e ele diria: hoje eu levantei com o pé esquerdo. É o mesmo Paulo que, inclusive, disse, porque esse texto é um texto escrito por Paulo, que é colocado muitas vezes fora do contexto. Paulo disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que esse texto de Paulo não é um texto ufanista, porque Paulo tinha acabado de dizer o quê? Eu já enfrentei frio, eu já enfrentei fome, eu já fui perseguido, eu já sofri açoites, e ele vai narrando um monte de coisa que ele sofreu. E depois de narrar um monte de coisa que ele sofreu, é que ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual o real sentido do texto? Eu aguento, eu suporto, porque eu não tenho a minha visão nas coisas e nas circunstâncias. A minha visão está no meu Deus, que é imutável. É por isso também que esse mesmo cara, dentre outras coisas, vai dizer: a morte é lucro. Porque talvez muita gente deveria chegar para Paulo e falar assim: você está falando isso, mas não se esqueça, você está preso e pode ser que você seja condenado à morte. Aliás, é muito provável que você seja condenado à morte. Aí Paulo diz: a morte para mim é lucro. Porque se eu morro, eu vou estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Veja a mentalidade desse cara que está escrevendo: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. Eu estou preso por causa do Evangelho, eu estou preso por pregar a palavra do Senhor, mas eu não vou colocar a minha culpa em Deus por causa disso, não vou jogar nas costas de Deus as culpas dos meus fracassos, as minhas infelicidades, porque eu sei que Deus é maior do que qualquer circunstância que venha assolar a minha vida. Essa é uma coisa importante, porque nós vivemos numa cultura, e essa cultura que nós vivemos teima em nos colocar como centro, que faz de nós a geração mais mimimi de toda a história da humanidade possível e imaginável. Você já notou como cada vez mais as pessoas estão cheias de não me rele, não me toque? E eu não vou entrar nem em alguns pontos, sei lá. Eu tava falando um pouco tempo eu nem lembro com quem que eu estava falando isso, sobre esse negócio de bullying. Eu não defendo bullying, tá? Para ninguém distorcer o que eu vou falar, eu sou contra bullying, não sei o que tal. Mas eu estava pensando, eu sempre fui gordo. Eu sempre fui gordo.
Estudava na classe que a maioria, inclusive, era magra. E qualquer apelido que você quiser me falar sobre gordo, eu já sei. Já sei. Desde rolha de poço, que é o mais assim, é o mais básico, até aquela coisa assim, sabe como é que ele coloca cinto? Ele usa um bumerangue, e tal, vocês entenderam? Você joga, né, o bumerangue, ele faz a volta, porque o gordo ele é tão gordo. Tá? Como é que chama um gordo rodando? Movimento de rotação. Só aquela coisa toda, assim. Agora a gente vive numa geração que você não pode dizer um A para ninguém, que a pessoa entra em depressão profunda. Eu não estou querendo dizer que você deve dizer alguma coisa ruim para qualquer pessoa. Eu estou querendo dizer que viver num mundo em que as pessoas são do jeito que são, é inevitável que você ouça alguma coisa que você não goste. É inevitável que isso vai acontecer, só que hoje as pessoas são tão frescas, mas tão frescas que elas não aguentam. A pessoa, sei lá, alguém olhou para ela e falou assim, feia, ela entra em depressão, ela chega em casa, vai tomar 4 cataflã com uísque, e sei lá, vai fazer alguma coisa louca. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque isso se transferiu à igreja de uma tal forma que as pessoas estão entrando em profundas crises com Deus porque simplesmente Deus não atende mais a oração do jeito que elas querem que Deus atenda. Porque elas estão tão acostumadas a ter os seus desejos, suas vontades e frescuras saciadas, que quando elas oram para Deus pedindo alguma coisa e Deus simplesmente diz não, elas entram numa profunda crise de fé. Mesmo que a gente olhe para a Bíblia e veja uma história como a história de Jó, que teve tudo tirado de si de uma hora para outra, tudo. E aí, qual foi a reação de Jó ao saber que tudo tinha sido tirado dele? Ele ajoelha-se diante de Deus e diz assim: Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó tem tudo arrancado de si. E a primeira coisa que ele faz é um culto de louvor a Deus. É interessante imaginar Jó fazendo e convocando o pessoal para um louvorzão, porque ele tinha acabado de perder todas as coisas. E dizer que Jó perdeu todas as coisas também não é lá muito correto, porque ele tinha perdido todas as coisas e tinha perdido também todos os seus filhos. Porque, vamos lá, perder todas as coisas, você pensa assim, quer saber de uma coisa? Eu trabalho e recupero. Vamos embora. Não, ele perdeu todas as coisas e perde todos os seus filhos. E filhos são irrecuperáveis. Mas mesmo assim, esse é o cara que diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque eu não adoro a Deus e não tenho o meu humor transformado pelas coisas, mas por quem Deus é. E quando a minha vida está baseada em Deus e na visão que eu tenho de Deus, então eu posso confiar nele eternamente. Porque eu sei que em tudo, ele está guardando a minha vida. E mesmo que algumas coisas aconteçam agora, que eu não compreenda, no futuro tudo isso vai ser revelado e tudo vai ficar claro. De uma tal forma que eu posso, sim, ser feliz independente de qualquer coisa. Talvez esse seja, inclusive, um dos grandes desafios para a igreja hoje. Mostrar que sim, quando nós falamos de Deus, nós falamos de uma vida feliz. Nós não falamos de uma vida próspera segundo o que a cultura diz que é próspero. Porque talvez você nunca dê a volta ao mundo. Pode ser que Deus nunca dê para você a bênção de visitar, sei lá, o que é legal visitar? O que está na moda? O que está na moda? Estamos aqui, a nossa consultora para assuntos de viagem. E o que está na moda? Qual que é assim uma viagem top, assim, tipo, vamos tentar. Bora, bora? Bora, bora. Se é para ostentar, vamos tentar direito. Imagina, bora. Tem aqueles negócios lá no meio do mar, não é? Bangalô, foi aquele negócio, que burro não sabe nem falar bangalô. Porque é bangalô no meio do mar. Aí tem uns bangalô que tem umas piscinas com fundo. Tem vidro no chão, você tá lá assim, você olha o mar embaixo. Olha que beleza. Aí vocês, como tem uma visão preconceituosa da vida, estão pensando assim: se o Marquito for lá, ele arrebenta o fundo. Por quê? Porque vocês
porque vocês são maldosos, tem uma visão, mas tem lá. Custa quanto, assim? Pode dizer, a título de curiosidade, assim, para uma pessoa com tudo incluído. Uma pessoa. 26 mil o casal. Para ficar, assim, 3 anos. Uma semana, inclui tudo, toda a comida. Só café, você. Quer dizer, não dá, Brasil, você imagina. 26 mil reais o casal, só café, que é meio spa, é tipo assim, é um retiro espiritual de jejum e oração, mais ou menos assim. Já vai mais uns 4, já arredondo uns 30 mil aí para poder já ficar bom. Tá vendo, amor? Nós não vamos, nós já fica avisado, viu, amor, que nós não vamos. Mas financia, tipo assim, 360 meses. Em 10 vezes? Ah, mas aí, olha aí, Brasil, olha aí, financia em 10 vezes. Já fica bom. Se financiasse em 360, já dava pra gente imaginar. Você faz uma viagem, você financia onde? Na Caixa. Quer dizer, fica uma... minha viagem, minha vida, sei lá, fazer alguma coisa dessa. Talvez a gente nunca vá para Bora Bora. É muito provável. A maioria de nós aqui nunca vai para Bora Bora. Não vai, você não vai para Bora Bora. Você não vai, esqueça. Você vai, Praia da Broa, vai para Mongaguá, vai para Peruíbe, Paraty. Tem uns mais aí que eu sei que vai para Trindade. Não quero aí, inclusive, citar nomes para não comprometer ninguém, Ana Mari. Bom, e tem gente que só fala isso e começa a ficar em depressão. Tem gente que pensa que Deus, porque eu sou filho dele, é obrigado a me mandar para Bora Bora, de uma tal forma que se eu orar pedindo para Deus a bênção de visitar Bora Bora, ele nunca me mandar para Bora Bora, eu começo a achar que Deus não é tão bom assim. Isso está errado, porque Paulo está escrevendo no momento de prisão, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês. O que eu estou fazendo e me levou à prisão, eu fiz por amor. E não se reclama daquilo que se faz por amor. Aquilo que se faz por amor se faz com gratidão no coração. É como se Paulo estivesse trazendo isso como o currículo dele e ele estivesse carimbando o currículo dele como uma coisa boa. E essa introdução do texto não é uma reclamação, é um orgulho. Essa introdução do texto não é o momento em que Paulo está dizendo, viu o que vocês fizeram comigo? Viram o que Deus fez comigo? Não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo, gente, o que eu sou hoje, prisioneiro, eu sou por amor de vocês. E a gente celebra o amor, a gente agradece a Deus pelo amor. Nós não temos crise com isso. Paulo não entra em depressão por causa disso. Paulo entra, sim, em momentos de crise, quando ele fala do seu próprio pecado. Por exemplo, quando ele diz assim, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo da minha morte? Quando ele fala do pecado, isso traz crise para ele. Deus não traz crise para ele. Não conseguir obedecer a Deus o coloca numa profunda crise. Mas já notaram que nós vivemos numa cultura que nos coloca em crise quando nós não alcançamos as nossas coisas. Mas quando nós não conseguimos obedecer a Deus, praticamente não vem crise nenhuma. Porque, claro, o nosso coração é muito mais tendencioso a estar nas coisas do que em Deus. E aí a gente entra em crise. Porque, segundo o que a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, onde estiver o que é mais precioso para você, ali vai estar o seu coração. E o que nos deixa mais nervosos? Falta de dinheiro ou das coisas ou falta de Deus? Isso mostra onde está o nosso coração. Mas o texto continua. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Ele agora continua o mesmo assunto. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente.
Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo vai dizer algo que ele fala sobre isso em outras ocasiões, e nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, então eu não vou demorar muito aqui. Mas o que Paulo está dizendo é que foi revelado para ele, de maneira especial, ou seja, por uma revelação, o grande mistério que Deus tinha guardado. Algo como o grande e real segredo e que agora foi plenamente revelado. Paulo vai dizer, a partir de agora, qual é o grande mistério que Deus tinha guardado em toda a história e que agora foi revelado. E aí a gente volta para o texto. Qual é esse grande mistério que foi revelado para Paulo? Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, aos homens e mulheres do passado, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. O que? A saber, que mediante o Evangelho, os gentios são coherdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. O que Paulo está dizendo basicamente é: qual era o grande mistério de Deus? O grande mistério de Deus e que agora ele revelou é que ele fez todos um em Cristo. Já ouviu falar da Torre de Babel? Quem aqui já ouviu falar da Torre de Babel? Só para eu ter mais ou menos ideia. A Torre de Babel basicamente é o seguinte: os seres humanos, aí isso há muito tempo, quiseram construir uma torre, e até aquele momento, segundo o texto, toda a humanidade falava uma língua só. Só que a ganância cresceu tanto no coração humano, mas tanto no coração humano, que os homens e mulheres estavam ficando insuportáveis e se reuniam só para confabular o mal. O que Deus resolve? Deus resolve descer e confundir a linguagem. É uma forma poética, claro, que a Bíblia está usando para dizer como é que a linguagem foi confundida, como é que apareceram vários idiomas de uma tal forma que hoje um fala português, outro fala mandarim. A Torre de Babel é a explicação, dizendo, por que Deus fez isso? Deus fez isso para dificultar a comunicação entre os seres humanos, porque quanto mais você facilita a comunicação entre os seres humanos, mais besteira eles fazem. Então Deus dá uma esparramada no pessoal, ninguém mais se entende, e pelo menos durante um tempo esse pessoal para de maquinar porcaria. Isso acontece lá em Gênesis 11. Você tem o relato da Torre de Babel lá em Gênesis 11. O interessante é que você vai lendo a Bíblia, a história vai acontecendo, o ser humano continua pecando que nem um louco, e a Bíblia diz que o pecado traz morte, que o pecado é desobediência, é um crime que a gente comete contra Deus, o ser humano vai fazendo isso. Aí vem Jesus, Jesus é o nosso substituto, é aquele que vem fazer em nosso lugar o que a gente não tem condição de fazer. Ele morre, o nosso pecado é lançado sobre ele, ele ressuscita e a condenação do pecado é tirado da história. E aí então ele reúne os discípulos, ele diz, olha, vão por todo mundo e pregam o evangelho, mas antes de fazer isso, fiquem em Jerusalém até que venha sobre vocês um poder especial do alto. E aí lá em Atos 2, já mais do meio para o final da Bíblia, os cristãos estão reunidos num determinado lugar, em Atos 2, e aí o evangelho é pregado para eles e o Espírito Santo é derramado sobre a galera que está lá naquilo que é conhecido como Pentecostes. Uma das evidências primeiras da descida do Espírito sobre os cristãos, aqueles que são nascidos de novo através de Cristo, é que todos eles se entendem através daquilo que foi conhecido como dom de línguas. Algumas pessoas estão pregando e todas as pessoas que estão ali reunidas, de vários países e de várias línguas, eles param e dizem assim, mas espera aí, quem está pregando não fala tal língua? Fala. E como é que eu estou ouvindo esse cara falar na minha língua? Era como se Deus tivesse feito um efeito especial de tradução simultânea no ouvido de cada pessoa que estava ali ouvindo naquele momento. O que aconteceu em Gênesis 11 foi a separação através das línguas. O que acontece em Atos 2 é a reunificação de todos
falando a mesma língua, por causa de quem? Por causa de Jesus. O Espírito é derramado por causa de Jesus. O que Atos 2 está dizendo é que a única forma de dois serem um de novo, da humanidade se redimir, das diferenças caírem, da inimizade cair, é Jesus. Não há outra forma de fazer isso. Nenhum movimento político é capaz de unir pessoas tão diferentes como, em tese, só o cristianismo consegue fazer. E mais, o que significa dizer que quando a igreja não faz isso, ela está violentando uma das grandes obras do Espírito na história do cristianismo. Por isso é que uma igreja, para ser igreja, tem que lutar para que, quando você olhe para ela, você veja gente de todo tipo. Porque, inclusive, lá em Apocalipse está escrito que um dia, diante do trono do Cordeiro de Deus, nós teremos homens e mulheres de toda tribo, povo, língua, raça e nação. Mas uma coisa que me chama a atenção é como às vezes a gente olha para a igreja e as pessoas são muito iguais. O que eu estou dizendo, inclusive, é que elas são muito iguais na santidade, pseudo-santidade. A gente sabe, e a gente não esconde isso de ninguém, que nós somos uma igreja que passa por alguns problemas de compreensão, porque nós temos aqui gente de todo tipo de pecado. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu até quero fazer uma revelação bombástica. Atenção. Revelação bombástica, hein? Olha aí, Brasil. É aquele momento em que pastores vão revelar, vamos olhar para a câmara da verdade. Revelação bombástica. Porque o pastor dessa igreja peca. Vocês não assustaram com isso? Você sabe que você está em maus lençóis quando você revela como pastor que peca, ninguém se assusta. Quer dizer, há uma igreja que me assusta. Tá? O pastor da igreja peca. Eu não sei se vocês sabem que os líderes dessa igreja pecam. E vou dizer, hein? Quer dizer, eu não vou dizer. Não vou dizer. Eu não vou dizer. Eu vou dizer. Eu ia dizer, mas não vou dizer. Eu ia dizer. O que você acha, produção? Digo ou não digo? Não vou dizer. Vamos bola para frente. Toca. Toca e me voe. Os membros dessa igreja pecam. Eu recebi e-mail de algumas pessoas. Claro que você que mandou e-mail para mim essa semana já está pensando, desgraçado, vai contar. Não vou. Fique tranquilo, mas eu estou pensando em você. Você lá na Mari se entregando de novo. É terrível. As pessoas se entregam, elas se entregam. E uma das coisas que mais me agrada na igreja que eu pastorei é a diversidade de pecado. Porque tratar de um pecado só, mas cansa. Mas cansa, porque, sei lá, imagine uma igreja que só tenha fofoqueiro. É insuportável, ninguém aguenta. Agora aqui não. Aqui todo mundo é fofoqueiro e mais alguma coisa. Porque aí o que acontece? Aí dá essa mixigenada na coisa toda, que é muito bom. A igreja não pode escolher pecados que ela vai tratar. Ela é chamada a tratar de todos. A igreja não tem autorização para elitizar pecadores. Nenhuma igreja tem autorização para fazer isso. Nenhuma. E uma igreja que elitiza pecadores, inclusive dizendo quais podem participar e quais não podem participar, é uma igreja que está violentando princípios bíblicos. O mistério de Deus tem a ver com Deus fazendo de dois povos um só povo. Um povo que caminha em redenção. Um povo que caminha em graça. Que não trata o pecado com leviandade. Porque quando nós falamos em pecado, eu não estou dizendo que eu sou pastor de uma igreja pecadora e de tal forma que você venha contar para mim sobre um pecado, eu vou dizer para você não tem problema. Sempre tem problema. O pecado é um assassino. No entanto, eu não posso escolher com qual assassino eu quero lidar e qual eu não quero. A igreja é chamada a lidar com todos.
Assim tem que ser uma igreja. E quando uma igreja é assim, ela para de olhar para pecadores de mais ou menor gravidade com um olhar diferente, porque compreende, em Cristo todos somos carentes da graça de Deus e redimidos. O que nos torna dependentes, mas agradecidos. Paulo talvez tenha essa compreensão, porque a gente falou do gabarito de Paulo, a gente falou que Paulo é um cara interessante. E veja o que ele vai dizer continuando o texto. Deixa eu ver se... Isso. Já terminei essa parte aqui, né? Diga-se de passagem. Só. Ok. Obrigado, Reginaldo. Eu vou para a próxima parte que eu me perdi aqui. Veja o que ele vai dizer agora. Paulo. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos. Hã? Eu seria um cara que falaria para Paulo assim, Mas a gente sabe que Paulo é o tipo do cara que está dizendo isso, e está dizendo isso com verdade. Porque ele se considera assim. Foi ele que escreveu numa outra parte, cada um considere o outro superior a si mesmo. Porque, claro, se eu reconheço o meu pecado, reconheço quem eu sou, e eu tenho noção da minha pecaminosidade, eu nunca vou me considerar mais do que outro. Foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, e isso é importante para nós, a intenção de Deus era que agora, estava oculto, era um mistério, Deus revelou isso agora. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, ou seja, mediante eu e você, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para você. O que Paulo está dizendo é, a intenção é tornar a sabedoria de Deus conhecida através da igreja. Isso, inclusive, nos leva a pensar a nossa vocação como povo de Deus. Deus chama para ele um povo, para que esse povo não viva mais para si mesmo, mas viva integralmente para ele. O que Paulo está dizendo é, Deus guardou esse mistério durante milênios e revelou agora e deu à igreja a incumbência de revelar esse mistério a toda e qualquer pessoa. O mistério de que Deus resolveu salvar aqueles a quem ele escolheu em Cristo. É obrigação da igreja ser a portadora das boas novas que vão anunciar isso aonde quer que nós estivermos. Se nós fomos salvos para isso, então quando nós nos calamos e deveríamos pregar o evangelho sempre, nós também estamos violentando o nosso chamado. Então a igreja precisa, primeira coisa, entender a sua vocação. E igreja não é algo que acontece para se reunir do domingo à noite. Isso não é igreja, isso é culto. O que a igreja faz no domingo à noite não é igreja. O que a igreja faz no domingo à noite é culto. Inclusive, a gente vai terminar o culto daqui a pouco. Você não pode sair daqui depois do culto e falar assim, olha que igreja boa. Porque sim, a igreja estava reunida, mas o que estava acontecendo era um culto. E você não pode medir uma igreja pelo culto. Porque até mesmo o culto pode ser maquiado. Você pode ter, em tese, pelos nossos padrões, um bom culto feito pelas pessoas mais sem vergonhas da história. Você pode ter. O pastor pode ser o maior 171, mas se ele for o maior 171, significa que ele tem uma boa lábia. E ele tendo uma boa lábia, você ouve o cara pregando, você fala assim, esse cara é bom para falar. Claro, ele é 171, ele tem que ser bom para falar, porque ele inclusive usa isso como lábia. Você pode ter uma banda boa tocando,
E tem algumas igrejas, inclusive, que, como não. Como é que eu vou dizer isso? Como não tem membro de igreja musicalmente capacitado, eles pagam músicos para tocar durante o culto, e músicos não necessariamente cristãos. Eu não estou julgando isso, eu não estou julgando isso. O que eu estou dizendo é que eu não posso olhar para um bom músico tocando uma boa canção num domingo à noite e dizer aquele cara é um cara espiritual. Porque às vezes ele não é nada espiritual, ele apenas é um bom músico. Ponto final. Ele pode ser, inclusive, ateu. Já tivemos casos por aí. Tivemos casos por aí. Então a igreja tem que entender a sua vocação. A igreja não é chamada para fazer uma boa atividade. A igreja é chamada para ser a portadora das boas novas do mistério de Deus que agora é revelado. Deus nos salva na cruz. Segunda coisa, a igreja então tem que viver de acordo com o seu chamado. Se você vive para você, então você não entendeu o que é ser igreja. E se você não entendeu o que é ser igreja, você ainda não compreendeu a manifestação do evangelho. Em terceiro lugar, nós precisamos valorizar as coisas corretas. Como eu disse aqui, o que é que deixa você nervoso? Falta de Deus ou falta de dinheiro? O que é que deixaria você em crise? Não ter mais culto ou não ter mais grana? O que é que deixaria você mais nervoso? Do tipo, imagine que a gente chegasse aqui e dissesse assim, gente, seguinte, acabou a igreja, beleza? Queremos encerrar aqui as nossas atividades. Beijo, me liga. Aí a partir do domingo que vem aí, você vê aí o que faz. Ou se eu chegasse e falasse assim, gente, eu acabei de receber um comunicado. Tá ligado aquele negócio de poupança confiscada? Lembram disso? Ó, enquanto a gente estava aqui aconteceu de novo, mas agora não foi só poupança, foi poupança e conta corrente. O que deixaria você mais nervoso? Quatro, a igreja precisa refletir o seu dono. Conhece casal que às vezes eles estão casados há tanto tempo que um já parece com o outro? Já viu casal assim? Porque tem isso, às vezes eles estão juntos há tanto tempo que um já conhece o outro, um já pega jeito do outro. É assim que a igreja tem que ser. Em último lugar, o que a igreja precisa fazer? É morrer. A igreja tem que morrer. Morrer para o seu próprio desejo e ter a disponibilidade de morrer pelo Evangelho. Como conseguir isso? O final do texto vai dizer assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Basicamente, a oração de Paulo é para que a igreja conheça o tamanho do amor de Cristo e, consequentemente, seja cheia e plenamente animada e incentivada a uma vida por Deus. De uma tal forma que quem conhece o amor de Cristo não consegue ficar o mesmo. Quer ver só? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar só por um momento que é verdade que Jesus ressuscitou. Ok? Só por um momento. Vamos abrir uma... Vai que a Bíblia está dizendo e é verdade. Se é verdade, então tudo que Jesus disse também é verdade. E ele disse assim: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se é verdade que Jesus ressuscitou, você concorda comigo que quando você vai ao banheiro, ele está lá?
Concorda ou não? Ou você acha que por causa do cheiro ele fica do lado de fora? Ó, tô aqui na porta, hein? Fica à vontade aí. Tá precisando de alguma coisa? Você concorda? Você concordaria se a gente afirmasse que quando você vai para sua cama, ele está lá também? Quando você vai trabalhar, ele está lá também? Quando você vai estudar, ele está lá também? Se é verdade, significa inclusive dizer que ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Se é verdade que Jesus ressuscitou, ele está aqui. Nós não estamos falando de algo distante, nós estamos falando de algo presente. Se é verdade o que a Bíblia diz sobre Jesus, então ele está aqui. Isso não muda nada? Ou muda tudo? Paulo está dizendo: eu oro para que vocês reconheçam a profundidade, largura, comprimento do amor de Cristo e sejam movidos a viver por causa disso. Isso, inclusive, muda uma coisa. Paulo diz que nós não somos chamados a servir a Deus porque ele pode mandar a gente para o inferno. Paulo diz: sirvam a Deus constrangidos pelo amor. É um casamento que é mantido por amor, não por medo. É um casamento que é mantido não pelas opções que você tem ou não tem. A gente estava conversando em algum lugar que eu não me lembro agora, e eu espero que a minha esposa lembre desses momentos. Eu não lembro se ela estava junto quando falamos sobre isso ou não. Mas eu quero falar um pouco sobre casamento. Por que você está com a pessoa que você está casado agora? Por falta de opções? Se você falou que sim, é porque você está querendo mentir. Porque ninguém está com alguém por falta de opções, porque opções há ou não há? Vocês estão com medo de dizer, porque a maioria aqui está acompanhado. Mas há opções. Eu não estou querendo dizer que você está procurando opções. Eu estou querendo dizer que há opções. Então você não está casado com a pessoa que está casado. Por exemplo, você, homem, não está casado com a sua esposa porque a sua esposa é a única mulher que existe no mundo. Você está casado com a pessoa que está casado por quê? Uma opção que você fez, é um compromisso que você assumiu. E o compromisso significa o seguinte: eu, há quase 16 anos, que completaremos na próxima quinta-feira, dia 7 de julho, completaremos 16 anos de casados. 16 anos, alguém pode dizer assim: olha, um casamento tranquilo. Não é tranquilo. É um casamento que juntou eu, pecador, e juntou a Débora. Mas a gente tem crise? Claro que tem crise. Só que houve um determinado momento na nossa vida que a gente estava diante de Deus e ninguém nos obrigou, foi uma opção que nós fizemos, dizendo: Deus, nós nos casamos aqui diante do Senhor e nós vamos até o fim com esse negócio aí. Se você falar assim: mas você está fazendo a sua opção porque é a única mulher. Não, não é a única mulher, e nem ela porque é o único homem. É o mais bonito, mas não é. Não. Veja, a opção se dá não por falta de opções, mas porque eu reconheço que foi o que Deus estabeleceu para a minha vida. No cristianismo, eu não caminho por falta de opções, porque há muitas outras religiões muito mais fáceis por aí. Muito mais fáceis. Se você quiser conversar comigo, eu poderia te indicar umas 4 ou 5 estilos de vida e religiões muito mais fáceis que o cristianismo.
Muito mais. Mas a partir do momento em que eu conheço a profundidade do amor de Cristo, o que ele fez, o que ele realizou, só há uma única opção plausível. Isso acontece inclusive com os discípulos de Jesus, porque chega um momento do ministério que as pessoas estão abandonando Jesus, e ele pergunta para os seus discípulos: já que todo mundo está indo embora, vocês não querem ir também? E Pedro responde para Jesus dizendo: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida. Senhor, o senhor acha que a gente não pensou nisso, não? As coisas que o senhor fala são complicadas, são comprometedoras. O senhor está pedindo para a gente investir a vida toda. E a gente já pensou em ir embora, mas a gente não tem. Não tem para onde ir, só o Senhor tem as palavras de vida. Então nós estamos aqui constrangidos pelo amor do Senhor. E assim a igreja deve viver. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E se sobrar alguma dúvida, ele é poderoso para garantir que no fim isso vai dar certo. E a ele, só ele, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Só para ele. Só para ele. Porque a glória, o louvor, é tudo dele. Só ele tem esse direito. Ninguém mais tem. E o convite é para que a gente saia daqui e vá viver para ele. Não se esquecendo que a gente vai entrar no carro daqui a pouco e ele está lá. A gente vai chegar em casa e ele está lá. A gente vai trabalhar amanhã, ele está lá. A gente vai vender pacote para Bora Bora, ele já está tanto na agência quanto em Bora Bora. Está dizendo lá de Bora Bora, venham para cá. Mas é o Cristo que está em Bora Bora, que está nas periferias. E que pede para que a igreja anuncie a redenção através dele a todo mundo. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. Deus, muito obrigado por tua palavra e pelos profundos desafios que ela traz ao nosso coração. Ajuda-nos a viver de verdade para a glória de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.